convidando a Tatiana a falar o ponto de vista dela a respeito dessa relação do Batman com as sombras, o que chamou a atenção dentro desse contexto, principalmente o que surgiu, né, no início do filme, que seria interessante a gente ressaltar. Obrigada, Márcia. E, na verdade, nós conversamos bastante e um dos maiores valores dessa nossa troca foi que a gente percebeu muita coisa parecida. Bom, como a Márcia apresentou, ele está no início dessa jornada, né? Então, o que nós vimos primeiro, o que motiva o Batman? Qual é o ponto de partida dele? Ele começa a jornada dele a partir de uma dor, né? De uma dor e de uma forma de sobrevivência, e que ele busca a vingança, né? De como ele vai corrigir tudo isso. E, além da dor, ele atravessa um princípio de medo. Ele coloca assim para a gente, num primeiro momento, que o medo é uma ferramenta. E o que a gente extrai disso? E depois eu gostaria que, se alguém tiver alguma percepção sobre essa questão do medo como ferramenta, por favor, converse com a gente, não deixa a gente sozinha, não. Então, o medo como uma ferramenta, quando eu sinto medo de alguma coisa, como é que eu faço para sair do lugar? Porque foi o que ele fez, né? Ele teve aquele primeiro momento, né, de experimentar aquele medo e, ok, tudo bem, o que é que eu vou fazer com isso? Então, ele usou aquilo como ferramenta. Ele não apenas usou aquilo para motivar o que ele precisaria buscar, o que ele precisaria fazer, definir as ações. Ele colocou um foco na frente dele, né? E a partir desse foco ele definiu as ações. Mas ele também, a Denise está aqui dizendo que o medo pode ser uma força propulsora para agir, e é exatamente isso que a gente identificou. E ele usou uma forma sombria, como a Márcia já colocou aqui para a gente, uma forma sombria, e ele até diz que eles acham que eu escondo, que eu estou escondido nas sombras, mas eu sou a própria sombra. E aí, nesse momento, a gente identifica o quanto a gente ainda tem das sombras dentro da gente nos movendo, né? Porque no início da jornada é tudo muito desconhecido. Então, esse ponto de partida chamou bastante a nossa atenção. Alguém mais gostaria de de conversar com a gente? Medo pode ser uma força propulsora, que a Denise disse. Leonel, quando você quiser também participar, fica à vontade. A respeito do ponto que a Tatiana comentou. Tá, ok. Bom, vou seguir o gancho, então, da Tatiana, né, que falou o ponto do medo relacionado às sombras. E eu percebi que o Batman, no início, ele tem medo de não saber o que é a verdade também, porque esse contexto da sombra, essa situação onde a gente não consegue enxergar mais além, porque está tudo escuro, então a verdade fica encoberta, e quando a gente não conhece a verdade, a gente não pode decidir qual é a melhor escolha, quais são as melhores ações para serem tomadas em situações difíceis, por exemplo. Então, ao longo do filme, é interessante que, inclusive, o contexto, o cenário vai mudando. Então, quando às vezes o Batman ele vai transformando um pouquinho a perspectiva dele, o contexto muda. Então, às vezes, ele está em cima de uma torre e a gente consegue ver o pôr do sol com os raios de sol. De alguma forma, aparece alguma luz no cenário, contrastando com o começo do filme, que é pura sombra. A gente quase não consegue enxergar o rosto, as expressões, muita chuva, tudo de noite. Então, realmente é muito confuso, pensando também nos sentimentos. O que são as sombras? Quais são os sentimentos que estão realizados com essa sombra? Muitas vezes os sentimentos negativos que a gente tem. Então, poder ter coragem de olhar para dentro
e se dar conta de que esses sentimentos estão aí, validar, permitir, aceitar que eles estão aí, mas a partir desse reconhecimento, poder entender da onde vem, qual é a força motivadora para eu agir. Será que realmente é o medo? Ou vai transformando pela busca pela verdade? Então, durante o filme vai transformando. Não é mais o medo que motiva, não é mais a vingança, não é mais a sombra, mas é a busca pela luz. É o reconhecimento de que eu não sou as emoções negativas que eu posso experimentar em algum momento da minha jornada. Eu sou algo diferente. E eu vou buscar esse algo diferente através do discernimento, da claridade, em busca dessa luz, porque eu sou isso. Então a gente vê no final do filme já essa luz brilhando em várias situações. E a atitude do Batman em relação também aos outros vilões, todo o diálogo dele também em relação a isso, de que ele quer deixar de ser a vingança e se transformar na esperança. Não sei, Tatiana, se você quer complementar. Porque você, quando colocou das nuances, a gente conversou sobre isso que você trouxe, e essa mudança, ela é exatamente o que acontece na nossa história. A gente começa com uma motivação, a gente descobre alguma coisa e vai para um outro lugar, e aí já é outra coisa que nos move. Ele, de fato, começou com medo, mas depois ele começou a querer encontrar essa resposta, descobrir. E mais do que isso, essa busca pela verdade para que ele pudesse encontrar quem ele era, né? Como acontece com a gente mesmo. E sombras, né? Uma das sombras que a gente pode ver que ele atravessou, né? Não apenas de uma forma física, né? Mas a dúvida, que teve um momento de dúvida do que é que ele tinha que fazer, se era para ele continuar. E depois daquela questão de dúvida, ele concluiu, não, mas eu tenho que tentar, eu tenho que dar o máximo de mim. Então, eu vejo que na nossa jornada, eu vou falar na primeira pessoa, eu vejo que na minha jornada, eu tenho as dúvidas, e elas às vezes me paralisam, mas em vez de eu brigar com essa sombra, que no momento em que ele ficou com aquela perturbação, mas no momento que ele parou de brigar com aquela sombra para encontrar a solução, a luz começar a entrar, como a Márcia colocou aqui, o filme começou a sinalizar para a gente que alguma coisa estava clareando, as coisas começam a mudar, né? E também outra coisa da questão do medo. Teve um momento que ele descobriu que ele ainda tinha medo de alguma coisa. Porque a gente está na jornada para superação e a gente eu penso, não, ok, isso eu conquistei. Eu estou fazendo empenho. A gente aqui, quando a gente fala de empenho, quando na Brahma Kumari se fala de empenho, é o empenho espiritual. Da mesma forma que a meditação da Joana, tão inspiradora, nos trouxe, que a Márcia acabou de colocar, a nossa jornada é encontrar o ser que eu sou, descobrir, né, tirar o véu das minhas fraquezas e descobrir a minha potencialidade. Então, quando na espiritualidade aqui a gente fala sobre essa descoberta, sobre essa jornada, é uma jornada em direção à nossa verdade, a verdade do que nós somos e a verdade daquele que nos dá toda a possibilidade de a gente expressar quem nós somos realmente, sem a máscara, né? E ele descobriu que existia ainda um medo. A gente vê que num princípio ele ficou desapontado, sentindo que aquilo era uma fraqueza. Eu achei que eu tinha superado aquele medo. Esse medo ocorre quando ele achava que nada mais machucava ele, porque ele já era machucado demais. E aí ele identifica que, ao quase perder o grande amigo, né, um tutor, aquele que cuida dele, que é o Albert, ele sentiu aquele medo assim, congelante, paralisante, de que ele ainda poderia perder algo mais. A gente sempre pode perder. E aí ele descobriu
E aí a gente se pergunta, eu me perguntei, ok, na jornada a gente pensa que superou e depois a gente descobre que ainda não. Mas aí qual é a solução? É continuar, né? É ter coragem para continuar, ter coragem para admitir que ainda não superou. Porque algo que eu vejo como fundamental hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, é ser gentil com as minhas fraquezas. As minhas fraquezas estão lá para me potencializar, né? Eu brigo com elas, se eu digo que elas são trevas e eu não vou querer olhar. Mas se eu digo, ok, você está aqui, eu preciso amar você para que você me ensine, né? E foi isso que ele fez. Legal, Tatiana. No